Olá, pessoal. Boa tarde. Pessoal, um assunto que foi abordado até no ano passado, para a gente comentar um pouco mais sobre questão de filtração. Filtração normalmente é um calo também dentro da cervejaria. A gente sabe que é uma dificuldade a mais, mas a ideia agora seria de eu comentar com vocês alguns parâmetros, o que a gente pode melhorar durante o processo para ter uma melhor filtrabilidade da cerveja. Não só filtrabilidade, mas também a questão estabilidade coloidal do produto. Tá? Questão de filtração. É necessário filtrar a cerveja? Hoje a gente sabe que 99,9% da cerveja é filtrada. Então o consumidor ele tem em mente que uma cerveja, para ter qualidade, ele precisa de ser uma cerveja filtrada. Não só na questão de filtração no momento que você faz a cerveja, mas a gente precisa pensar na estabilidade desse produto também até o final da vida de prateleira. Então vamos imaginar, se a cerveja tem 6 meses de validade, eu preciso manter a estabilidade dessa cerveja durante esses 6 meses. Ou seja, essa cerveja ela não pode turvar. O que a gente vai fazer na filtração? Na filtração nada mais é que a retirada de substâncias sólidas. Então nós vamos retirar a levedura, que eu vou ter uma boa quantidade de levedura. Nós vamos fazer a retirada de polifenóis, a retirada de proteínas, matérias inorgânicas. Então toda a parte sólida vai ser retirada durante esse processo de filtração. Quando a gente fala em filtração, a gente tem que pensar também que ali alguns parâmetros eles também vão ser alterados. De um lado eu tenho uma boa filtrabilidade, do outro lado eu vou retirar algumas substâncias também da proteína, algumas substâncias também da cerveja, como uma redução de proteína, uma redução na parte de espuma, né? A questão do sabor da cerveja muda também. Então o cervejeiro ele tem que estar ciente que quanto mais bem filtrada a cerveja fica, mais a gente retira também essas outras qualidades da cerveja. Um ponto também que é importante, pessoal, durante o processo de filtração, é os cuidados com a incorporação de oxigênio. Incorporação de oxigênio, entrada de metais. Então, quando você utiliza terra de atomácia, a gente tem até alguns estudos que mostram que nos primeiros minutos de filtração, a quantidade de ferro que você tem que sai dessa terra, ele acaba sendo maior. E claro, conforme você mantém o teu ciclo de filtração, esse material ele vai blendando ali dentro, então você tem níveis muito baixos. Mas sempre o início da filtração, a gente tem um pouco mais dessa presença de ferro. Além da espuma e sabor, também perda de extrato, então o extrato também tem uma leve redução durante o processo de filtração e também a questão do amargor. Fatores que afetam, né, a parte de filtração. A área filtrante, é claro, quanto maior a área eu tenho, maior o volume de cerveja eu consigo filtrar, maior vai ser meu ciclo de filtração. Profundidade da camada, então imaginem que é montada a primeira pré-camada, a segunda pré-camada, depois a questão da filtração com dosagem contínua. Então essa profundidade dessa camada também tem impacto na questão do ciclo de filtração. A porosidade dessa camada também. Então, não adianta eu só dosar terra fina que eu vou entupir meu filtro. Então, eu tenho que manter uma porosidade dentro desse filtro. Então, dosagem de terra grossa, terra média e grossa e fina. Então, tem que ter essa blendagem dentro da dosagem contínua, tá? Para manter essa porosidade. Diferencial de pressão. É isso que a gente vai acompanhar, né? Então, no início de filtração, você tem um diferencial de pressão e conforme você vai enchendo o teu filtro, né, a carga do filtro, você vai aumentando essa pressão até que chega um momento que é a pressão máxima que o filtro suporta, né? Então, cada filtro tem um máximo de pressão e aí a gente vai acompanhando isso. Questão da viscosidade. A viscosidade, até ontem a gente fez alguns comentários sobre questão de beta-glucano gel, questão de beta-glucano, viscosidade da cerveja. Então aqui a gente tem impacto também. E a ideia da filtração de cerveja, quanto mais frio, melhor.
Então, se tiver abaixo de 0, -1, é melhor ainda para filtrar. Tá? Por que é melhor para filtrar? Porque todos os sólidos que se encontram ali dentro da cerveja, ele se torna mais insolúvel, e se tornando mais insolúvel, é mais fácil ele ficar retido dentro do filtro. Só que quando você baixa a temperatura, o que acontece com a viscosidade da cerveja? A viscosidade da cerveja também aumenta. Então tem esse ponto aí também. E substâncias turvadoras, né? Parte de proteínas, principalmente proteínas, polifenóis, que acabam seguindo, né, a parte do processo. Então, desde a mostura, trube frio, trube quente, a gente tem essa passagem desse trube. Então, a gente tem essas substâncias aí que a gente vai retirar durante o processo de filtração. Outra coisa também, pessoal, é a questão da dosagem incorreta de terra. Então, começou a fazer dosagem. Se você tem uma dosagem correta, ou tanto de terra grossa quanto terra fina, também vai ter impacto na parte de filtração. Para frente eu vou comentar um pouquinho mais com cada ponto desse daí. Questão de golpe de pressão na linha. Então você está filtrando, daqui a pouco dá um golpe de pressão, muda a estrutura da camada de filtração, isso acaba impactando. Tá? Então são pontos importantes aí durante o processo de filtração. Aqui os materiais utilizados. Então, terra de atomácia é o mais utilizado dentro da parte de filtração. Perlita é algo que é utilizado também, mas o que eu vejo que é uma quantidade muito menor. A perlita, ela tem uma estrutura mais grosseira de filtração. Então, imagine aquelas bolinhas de árvore de Natal, de vidro, aquele vidro bem fininho. Pega aquele vidro lá e moe. Então, essa parte da perlita, ela tem muito essa característica. Então, ela acaba sendo uma filtração um pouco mais grosseira. Então, normalmente, quando se utiliza perlita, você utiliza também misturado com outros tipos de terra. Não comentei, né, mas a terra de atomácia, ela vem de algas, né, então, de fósseis de algas, passa por um processo onde esse material ele é moído, ele passa por calcinação também com temperatura, e aí depois ele é passado por moinho, né, para deixar na granulometria exata ali de filtração. A parte da perlita ele vem de terra vulcânica, e aí a gente tem a celulose, que também é um material que ele pode ser utilizado. Então normalmente tem alguns preparados já com celulose, que a ideia da celulose é dar uma resistência maior também na camada filtrante. Então imagine assim, quando você tem esses golpes de pressão, se você tem celulose ali no meio, você consegue manter por mais tempo essa camada filtrante. Sílica gel e carvão ativado são produtos que são utilizados aí para estabilização, né? Então sílica se liga com proteína, a gente retira a proteína também durante esse processo de filtração, principalmente a proteína que tem aminoácidos ali que são causadores de turbidez, e o carvão ativo utilizado aí para se você precisa retirar algum aroma, algum sabor, ou até mesmo por uma cerveja sem álcool, né? Então você consegue utilizar o carvão ativo aqui nessa etapa final para tirar um pouquinho mais daqueles aldeídos de Strecker também. Aqui só um esquema da camada de filtração, da torta de filtração. Então a gente tem aqui a primeira pré-camada, né? Então normalmente se utiliza ali umas 600 gramas de terra de atomácia por metro quadrado, tá? Lembrando que nessa primeira etapa a gente utiliza a terra grossa, porque a terra grossa ela vai ficar então presa na parte do filtro. Se eu utilizo terra fina, a terra fina ela passa pelo filtro, tá? Então a gente utiliza essa terra grossa. Depois a gente vai utilizar uma mistura de terra fina e terra grossa para manter uma porosidade maior, e logo em sequência a gente começa a filtração, e aí a gente tem a dosagem contínua. Aqui a gente já percebe aqui, ó, células de levedura, alguma parte com trube. Então a gente vai fazendo essa dosagem contínua para fazer
segurar então essa parte dos sólidos, tá? Lembrando que sempre nessa parte de formação de pré-capa e segunda capa, a velocidade do filtro ela tem que ser maior. Para frente eu vou explicar alguns pontos ali, por que isso é importante, mas ele tem que ser maior. E aí depois na dosagem contínua ele tem uma velocidade menor de dosagem para manter o processo de filtração. Aqui uma imagem também, uma imagem da pré-camada, né, primeira e segunda pré-camada. E se eu, durante o processo de montagem dessas camadas, eu utilizo também diferenças de velocidade de bomba, a gente pode ter problema de rompimento dessa pré-camada, e aí depois eu vou ter problemas ali de filtração. Outro ponto também, que acaba sendo muitas vezes problema, se você tem uma velocidade muito lenta de formação de pré-camada, o que vai acontecer? O material, ele vem e ele vai ficar depositado na parte exterior. E ele ficando depositado na parte exterior, o entupimento do filtro vai acontecer de forma mais rápida. Por quê? Porque aí ele vai acabar entupindo nesse ponto aqui, né? Então a gente diminui muito o ciclo de filtração. Aqui um outro ponto também, se for filtro de vela ou filtro de placa vertical, se a velocidade também de formação de pré-camada for muito baixa, o que vai acontecer? A parte de partículas mais grossas, ela vai ficar depositada mais na parte inferior. Isso acontece também, pessoal, durante o processo de dosagem contínua. Se a velocidade for muito baixa, ele também faz essa separação e a partícula grossa vai ficando um pouco mais embaixo. E aí a gente vai tendo uma filtração que não é tão homogênea. Quando que ocorre o término de filtração? Então são dois pontos. Quando chega na pressão máxima do filtro, então imagine lá que o filtro vai ter 6 bar, 7, 8, 9 bar, dependendo do filtro, de pressão máxima. Então chegou nessa pressão, eu preciso parar de filtrar, independente se o filtro já está cheio ou não. E a outra ponto seria a parte do esgotamento, ou seja, do espaço de carga que eu tenho ainda ali no filtro. Então, são esses dois pontos aí que fazem com que eu pare o processo de filtração. E, lógico, né? O que seria o mais importante, o melhor para acontecer durante o processo de filtração? Seria quando eu consigo otimizar o meu processo e esses dois eventos aqui ocorrem simultaneamente. Então, a pressão desse filtro ele vai chegar no máximo quando eu chegar também no máximo de espaço, né, de enchimento no espaço ali do filtro. Alguns erros cometidos também nessa parte de filtração, então, dosagens de terra excessiva ou insuficiente. Então, se eu doso uma quantidade muito baixa de terra, o que vai acontecer? Eu vou acabar entupindo esse filtro, né, pensando na quantidade de levedura que eu tenho ali e também de material de trube que está chegando. Então, ele acaba entupindo o filtro. E quando ele tem uma quantidade muito excessiva, vai acarretar o quê? O entupimento desse filtro também antes, devido ao espaço, né? Então, vai acabar com o espaço que eu tenho ali dentro do filtro. Dosagem de terra muito grossa acaba sendo um problema, porque eu vou tendo o entupimento também, né, com essa parte do trube e a parte do fermento. E aí o que vai acontecer? Terra muito grossa, eu também não consigo manter a turbidez que eu quero da minha cerveja, né? Então, assim, para eu ter uma cerveja bem límpida, bem filtrada, eu preciso o quê? Eu preciso ter dosagem também de terra fina, para a terra fina ajudar a segurar essas partículas. Bolsões de levedura. Então, imagine, comecei a filtrar de um tanque, aí eu tenho um bolsão de levedura que está compactado nas paredes do tanque, e aí esse bolsão de levedura cai e vai para a linha de filtração. Isso aí vai entupir o teu filtro na hora. Então, a pressão vai lá para cima
e você vai ter que começar um novo ciclo de filtração, né? Derruba a terra e começa novamente. Golpes de pressão na troca de tanques. Então imagine, eu estou fazendo a filtração de um tanque, migro para um próximo tanque, lembrando que sempre no início de filtração de um tanque eu tenho uma quantidade maior de levedura também, então eu tenho que ter esses cuidados aí. Normalmente a melhor opção que tem seria ter um tanque pulmão, né? E esse tanque pulmão ali com uns 20-30% mais ou menos do volume horário de filtração, eu ter ali dentro e ir fazendo essa mistura dos tanques ali dentro, antes de mandar para o filtro. Velocidade de fluxo insuficiente também, então vai acontecer aquilo que eu mostrei para vocês ali, ou na lateral do filtro horizontal, ou na parte inferior do filtro vertical. Ar no filtro é um outro problema também, porque aí se você tem ar e a hora que você começa a filtrar, aquilo ali começa a prensar o ar, e aí você começa a ter passagem de levedura, você começa a ter passagem de trube, e isso vai aumentando a turbidez da cerveja também. Questão que eu comentei com vocês, essa parte de leveduras e sedimento, então a velocidade que você tira do tanque e manda para a filtração acaba sendo importante, porque se você tem velocidades diferentes ali, você faz com que esses bolsões de levedura acabam se soltando das paredes ali do tanque, tá? Então normalmente a gente utiliza aí um tanque pulmão, né? Então quando a gente tem volumes muito grandes de filtração, então filtra 1, 2, 3 tanques, um atrás do outro, então normalmente tem esses tanque pulmão aí para fazer esse trabalho e aumentar o nosso ciclo de filtração. O que vai acontecer com esse golpe, né? Se eu tiver um problema de troca de tanque, entrada de ar na bomba, né? A variação de recalque, registro de entrada da bomba, então vai fazer o quê? A ruptura dessa camada. Acontecendo essa ruptura da camada, vai ter entrada ali de levedura, vai ter entrada de trube, e isso aqui vai para a cerveja que a gente filtrou. E assim, nada pior do que você estar quase no final da tua filtração, e aí você começa a ter problema desse jeito aqui, e aí você turva toda aquela cerveja que já estava dentro do parâmetro que a gente precisa. Aqui só mais um esquema mostrando a parte de bolsões de ar, né? Então, faz a camada, pré-camada, primeira e segunda pré-camada. Tenho, por exemplo, a presença de bolsão de ar. A hora que você começa a mandar para filtração, você tem a compressão desse ar e aí começa a ter problema de passagem de levedura e trube ali também. Aqui seria um gráfico, onde ele mostra que o ideal seria essa linha verde aqui. Então, a dosagem de um ciclo otimizado, né? Então, imaginando a quantidade do espaço que eu tenho dentro do filtro e a pressão máxima que eu posso chegar nesse filtro, né? Então, eu tenho que ter uma dosagem de terra grossa e fina para que eu consiga chegar nesse ponto. Se eu tenho uma dosagem insuficiente, o que vai acontecer? Rapidamente vai acontecer o bloqueio desse filtro, e aí acontecendo esse bloqueio do filtro, aumenta a pressão, e aí você tem que parar o caso de filtração. E dosagem excessiva, imagine eu dosando ali uma dosagem excessiva de terra, principalmente terra grossa, eu tenho ali a porosidade, eu tenho os caminhos, né, de filtração, só que vai chegar no momento que eu entupo o meu filtro de material filtrante. E aí eu também vou ter que parar a minha filtração. E aqui, pessoal, só algumas dicas também, porque assim, a parte de filtração, dificilmente você vai ter uma receita. Ah, não, eu uso 30% de terra grossa, 70% de fina, ou uso 70% de grossa e 30% de fina. Cada cervejaria
vai ter que se adaptar ao estilo de cerveja, e cada cervejaria tem uma pessoa normalmente que se dá melhor com a parte de filtração. E essa pessoa que se dá melhor com parte de filtração, se ela sai dali e vai para uma outra cervejaria com outro filtro, ela vai apanhar também até ela pegar o jeito do filtro. Tá? Mas o que a gente pode olhar, pessoal, na parte de produção, para que melhore ainda mais o nosso ciclo de filtração? Malte com teor de beta-glucanos. Então, o que a gente comentou ontem ali, o nível de beta-glucano vem reduzindo, tá? Então, sei lá, há 20 anos atrás, o nível de beta-glucano normal era 180, 200 miligramas por litro. Hoje nós estamos falando em 120, 100 miligramas por litro. Então, a quantidade de beta-glucano já é menor. Então, quer dizer, a filtrabilidade hoje, olhando questão de beta-glucano, é melhor do que 20 anos atrás. Questão da abraçagem, né? Mostura, clarificação, fervura e virpo. Lembrando daquela questão do beta-glucano gel. Então, ter um cuidado durante essas etapas, no momento de transferência, agitação, mistura ali durante o processo de mostura, né? A mistura do malte. Então, tudo isso tem que ter cuidado para a gente reduzir essa parte de beta-glucano gel. Não só beta-glucano gel, mas lembra que a gente precisa filtrar a cerveja e manter ela por 6 meses límpida? O que a gente tem aqui durante a abraçagem que a gente pode olhar também? Questão de proteína. Então, se eu tenho braçagem com pH um pouco mais baixo, eu vou atuar melhor em cima de proteína. E na parte ali de clarificação, eu tenho que cuidar também no tempo de clarificação. Se eu tenho tempos de clarificação muito longo, eu vou ter uma extração muito forte de polifenóis, e esses polifenóis, junto com proteína, lá no final, na minha cerveja pronta, a gente vai ter problema de estabilidade coloidal. Ou seja, a cerveja vai turvar antes do momento que ela deveria realmente turvar. Maturação prolongada, não só a questão do tempo de maturação, mas também a temperatura de maturação. Então, quanto mais frio, melhor, porque as substâncias que eu tenho de sólido se transformam cada vez em mais solúveis, e estando mais insolúveis, ele acaba decantando melhor também. Tá? Então, quando a gente tem guardas frias, se eu comparo uma cerveja, por exemplo, com 5 dias de guarda fria e com 10 dias de guarda fria, a estabilidade coloidal da cerveja com 10 dias é muito maior. Tá? Você pode ter o shelf life dela prolongado. Purga de trube frio. Lembrando que a purga do trube frio a gente vai diminuir também as partículas sólidas dentro do mosto, né? Depois da cerveja final. Então, o ideal é retirar essa parte do trube frio. Questão da centrífuga, para quem tem, é uma mão na roda, porque ajuda muito e aumenta demais o ciclo de filtração. Quem não tem centrífuga tem que trabalhar realmente com tempo de maturação, reduzir bem a quantidade de células, né? Então a gente fala normalmente que para uma boa filtrabilidade o ideal seria ter ali abaixo de 1 milhão de células por ml, tá? Então já vi casos de cervejarias tendo problema de filtração, a gente vai fazer a contagem de levedura, está em 3, 4 milhões por ml. Aí, claro, o ciclo de filtração vai ser realmente menor. A condição do tanque de maturação, né? Então, quanto mais límpida essa cerveja estiver, melhor. Geometria dos tanques também tem a ver. Então, é claro, uma micro cervejaria que tem um tanque ali de 2, 3 metros de altura, ele tem uma decantação muito mais rápida do que quem tem tanques de 20, 30 metros de altura. Né? Então, o tempo de decantação em tanques mais baixos acaba sendo maior, mais rápida. Outro ponto também, pessoal, é a questão da cepa que é utilizada. Tem cepas que são mais floculantes e tem cepas que não floculam tão bem. Então, se eu tenho uma cepa que não flocula muito bem e eu sempre tenho problema de filtração, e o meu problema é relacionado à cepa do fermento, o que pode ser feito? Eu posso mudar minha cepa. Vou usar um outro fermento que melhore a minha filtrabilidade. Eu tenho que pensar também
no meu processo. Aqui eu já tinha comentado, né? Armazenagem da cerveja em temperaturas baixas. E questão de cavitação de bombas, né? Novamente pensando lá no beta-glucanogel. O beta-glucanogel ele não vai ser formado só durante o processo de braçagem. Depois que eu tenho minha cerveja pronta, se eu tenho transferências ou bombeamento, cavitação de bomba também, eu posso voltar a ter problema de beta-glucanogel já na minha cerveja pronta. E aqui é o seguinte, né, pessoal? Para ter um maior ciclo de filtração... Opa! Para ter um maior ciclo de filtração, o que a gente precisa, né? Material filtrante, então pensando naquela dosagem contínua, a proporção que eu vou ter de terra grossa e fina, a técnica de filtração, experiência que eu tenho na filtração também, e claro, a qualidade da cerveja que esse filtro está recebendo para filtrar. E aí a gente fala sobre estabilidade da cerveja, né? Então, hoje a gente tem aí uma maior competitividade entre os concorrentes, então cada cervejaria quer ter o produto mais límpido possível, com maior tempo de prateleira, tá? O próprio consumidor, ele tem a expectativa de ter aquele produto realmente bem filtrado. Eu acho que assim, a pior coisa que tem é você pegar uma cerveja lá da tua geladeira, né? Você vai tomar uma cerveja com alguém, você pega a cerveja da geladeira, abre a cerveja e aí você percebe que aquela cerveja está turva, né? É uma cerveja filtrada, mas ela está turva. Outro caso também, né? As cervejarias cada vez mais pensando em tempos de maturação mais curtos. Então, que nem o Barga comentou ontem, algumas cepas aí específicas que a gente consegue trabalhar com menos tempo. Então, as cervejarias cada dia mais buscam otimizar processo, produzir mais e menos, né? Então, isso a gente precisa ter cuidado também nessa parte de estabilidade coloidal. E quando a gente fala em estabilidade coloidal, nós estamos falando em dois tipos de turbidez, né? Turbidez a frio e turbidez permanente. Aqui eu tenho dois exemplos aí da turbidez. Então, turbidez a frio, eu tenho proteína, eu tenho polifenol, eu tenho a união de proteína e polifenol que vai trazer a turbidez. Só que a turbidez a frio, ela acontece quando? Imagine, eu vou lá, eu me sirvo um chopp, a hora que eu servir o chopp, eu tenho uma turbidez na cerveja, só que conforme essa cerveja vai esquentando, essas ligações que eu tenho entre proteína e polifenol, né, pontes de hidrogênio, elas se quebram e aí ele volta a ficar límpida a cerveja novamente. Já nos casos mais agressivos, eu vou ter um complexo proteína-polifenol maior, né? Eu tenho grandes cadeias de polifenóis que vão se ligando, e aí na presença de calor, oxigênio, metais, agitação e luz, eu vou tendo então problemas de estabilidade, problemas de turbidez permanente. E aí esse problema, mesmo eu esquentando a minha cerveja, eu não vou conseguir tirar. Então ela vai ficar turva, vai acabar ficando turva. O que a gente pode fazer, né, estabilizar essa cerveja então, para conseguir deixá-la límpida ali por 6 meses? A gente tem processos de adsorção, processos de precipitação e hidrólise enzimática. Então, a gente tem aí normalmente dois produtos que são amplamente utilizados em cervejaria. PVPP, muito conhecido, já há muitos anos é utilizado, foi um produto inventado na Alemanha, tá? Então é um produto que você coloca na cerveja e depois você tira, né, durante a filtração. Se for um PVPP regenerável, normalmente logo após a filtração tem mais um filtro, que seria esse filtro do PVPP regenerável. E qual que é a ideia desse PVPP? Ele se ligar com polifenóis, e ele se ligando com polifenóis, ele tira essa parte do polifenol.
Então, se o problema de estabilidade coloidal é a junção de proteína com polifenol, se eu tiro parte do polifenol, eu já reduzo bastante esse problema. E outro produto normalmente que é utilizado, ácido tânico. Esse ácido tânico, ele é específico também, então ele atua diretamente na prolina. Então, quando a gente fala de proteína turvadora, eu tenho proteína que participa da turbidez da cerveja, que ele tem a prolina como aminoácido, e eu tenho outras proteínas que não têm prolina, que vão ajudar na parte de espuma. Então, quando a gente trabalha com ácido tânico, a gente está sendo específico. Nós estamos retirando apenas a parte de proteína que realmente causa turbidez. E dentro de cervejaria, normalmente, ou se utiliza ácido tânico, ou se utiliza PVPP, e algumas cervejarias utilizam a dupla estabilização, que ela retira a parte da proteína e retira a parte dos polifenóis, tá? E aí, pessoal, no processo, o que a gente pode olhar no processo pensando em estabilidade coloidal? O que a gente consegue trabalhar, né? Então, questão da baixa alcalinidade da água, a questão do pH, né, de mostura, quanto mais baixo, aqui eu coloquei 5,7, mas se eu trabalhar ali naquela faixa entre 5,4 e 5,6, mais próximo do 5,4, eu estou favorecendo também a quebra de proteína. Questão de lúpulos com baixos teores de tanino, tá? Então, os polifenóis, eles vêm também do lúpulo. Lembrando, na questão da clarificação, tempos mais curtos são melhores, porque eu vou extrair menos a parte de polifenóis. pH de lavagem da água, de clarificação, também é importante. Então, assim, quanto mais ácido, melhor. Normalmente se trabalha abaixo de 5, pH abaixo de 5, 4,5 mais ou menos, para não extrair esses polifenóis. Utilizar repouso proteico se for necessário, tá? Questão completa da degradação do amido. Então, o amido, se ele passa através ali da abraçagem e vai para a cerveja final, ele vai atrapalhar também na filtração, porque ele vira tipo uma goma, então ele atrapalha a filtrabilidade e ele vai trazer uma turbidez também. Remoção completa do turbiquente, incorporação de oxigênio durante a filtração, enchedora, o próprio HDE, utilização de antioxidantes. A parte do HDE também é algo que a gente precisa cuidar muito, porque já vi cervejarias utilizando o HDE, é aquele jato de água que tem quando você faz o invase de garrafa, né? Então, a garrafa passa, esse jato de água expulsa o oxigênio que está ali no gargalo, e essa água aqui tem que ter cuidado, tá? Já vi água contaminada com ferro, tubulação de ferro, então isso acaba atrapalhando nesse ponto de estabilidade coloidal também. Utilização de adjuntos e cerveja puro malte, a gente também vai ter diferença, porque conforme eu vou utilizando mais adjuntos, eu vou diminuindo a quantidade de proteína e vou diminuindo a quantidade de polifenol também. Ou seja, se eu faço a minha estabilização com PVPP e com ácido tânico, eu posso reduzir a quantidade de PVPP e reduzir a quantidade de carga de ácido tânico também. Por quê? Porque a quantidade de proteína com prolina vai ser menor ali na minha cerveja pronta. Questão da fervura do mosto, então muito importante cuidar para o ponto isoelétrico da proteína. Então pensando no pH ali de 5,2, o ideal chegar no 5,2, por quê? Porque eu tenho a proteína que está solúvel, então ela tem uma conformação espacial dentro do mosto. A partir do momento que eu chego no 5,2, eu mudo a conformação espacial dela, ela se torna insolúvel. É por isso que na hora que começa a ferver, você olha no mosto, ele começa a ter aqueles flocos ali dentro. Nada mais é que a proteína que mudou, né, a estabilidade dela. Então esse é um ponto importante, porque eu vou retirar essa proteína no trube quente. Questão da guarda fria que eu já comentei, centrifugação da cerveja, exposição do produto à luz também é um problema para a estabilidade coloidal, não só coloidal, mas sensorial, né? Lembra daquela questão do trans 2 nonenal? Se eu tenho luz, eu acelero também essas reações de oxidação. Íons metálicos e
agitação durante o transporte. Mas aqui no Brasil a gente não tem problema no transporte, né? As estradas são muito boas. Normalmente a gente não manda a cerveja para muito longe também, né? Então a gente não tem problema relacionado a isso. E aí, pessoal, para finalizar, como que a gente consegue controlar e entender o shelf life da minha cerveja? A gente tem teste forçado, que a ideia é o que, que é? É envelhecer essa cerveja, tá? Imagine, eu tenho a minha vida, a vida de prateleira da cerveja, sei lá, eu coloco lá como 6 meses. Eu não vou deixar minha cerveja 6 meses ali para lá na frente ver como ela se comporta. Então a gente tem alguns métodos rápidos, né? Então aqui eu coloquei alguns aqui, mas o mais utilizado é esse primeiro. Então a cada ciclo de 24 horas a 60 graus e depois ciclo de 24 horas a 0 grau, a gente está envelhecendo essa cerveja praticamente 2 meses. Então, se eu deixei ela a 60 graus, 24 horas, e depois 0 grau durante 24 horas, eu envelheci em 6 meses, em 2 meses, essa cerveja. E aí a gente tem o quê? A leitura da turbidez. Né? Então, por exemplo, eu não posso chegar a 2 EBC, está bem ruim esse. Eu não posso chegar acima de 2 EBC. Então, a partir do momento que eu comecei a envelhecer minha cerveja e ela chegou a 2 EBC, eu sei que ali é meu ponto de estabilidade da minha cerveja. Cervejas escuras, acima aí de 5 EBC. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Eu sei que acho que eu passei um pouquinho do horário, mas se vocês tiverem dúvida, me perguntem agora, ou se quiserem conversar depois também. Boa tarde, Fábio. Parabéns pelo tema, porque é um tema difícil, é quase uma arte a gente chegar no ponto de filtração, é uma coisa muito empírica, e dentro desse empirismo, você deu alguns parâmetros objetivos para a gente preparar o produto até a gente conseguir fazer a filtração, né? Você colocou em termos de quantidade de células em suspensão, mas você tem alguns parâmetros em termos de turbidez efetiva em EBC ao longo dos processos? Porque assim, VLB diz que como boa prática, durante o processo de filtração, de clarificação, você tem ali, é uma boa clarificação se você tem um mosto 60% do tempo abaixo de 30 EBC. Você tem algum parâmetro que você recomendaria dentro assim, o mosto pós-fervura, pós-maturação, assim, pré-filtração, em termos de EBC, não só em célula em suspensão? Está me ouvindo? O que eu tenho visto, cada cervejaria tem o seu parâmetro, né? Porque cada cervejaria tem essa parte de filtração diferente. Por isso que aquele desenho que eu montei ali, a cerveja que está chegando, tem muito a ver com isso. Então já vi 30 EBC, 20 EBC, e cada vez mais as cervejarias estão trabalhando com turbidez menor para ter uma filtrabilidade maior, ciclos mais longos e, claro, gastos menores com terra. Mas não sei se alguém quer comentar de alguma cervejaria de vocês, qual que é o parâmetro que vocês têm utilizado? Ninguém? Ninguém filtra cerveja aqui, pessoal? Não é controlado o EBC, né? Normalmente não controlam, né? Controla? 3,5, chegou a 2,9. Não, 2,9 é da cerveja filtrada. Tá. Não, mas antes de filtrar. Dez. Quanto mais tempo de maturação, né, cervejarias menores acabam ganhando nesse tempo de guarda fria para chegar ali com 10 EBC de turbidez para você realmente não ter problema. Você trabalhava com 8?
Pessoal, mais alguma pergunta? Boa tarde. Aqui. Então, você falou bastante sobre a questão de shelf life, turbidez, boas práticas voltadas para reduzir a turbidez final, ter um tempo maior de vida da cerveja. Mas eu acho assim, pensando na realidade hoje da gente, a gente tem que também se preocupar bastante com a parte de perda de extrato. Você comentou como um dos riscos, mas você não abordou tanto esse ponto. O que é que eu posso fazer de forma preventiva para poder evitar essa perda de cerveja na filtração e como minimizar essas perdas com boas práticas antes de começar a filtrar? A questão da perda de extrato que eu quis comentar ali, claro, você tem a perda de extrato pelo volume, então imagine, se eu tenho um filtro que eu consigo filtrar, sei lá, 10.000 hectolitros, eu vou ter uma perda de extrato. Se eu tenho um filtro de 200 litros, que me entope a cada 200 litros, eu vou tendo essa perda de extrato porque eu vou ter que derrubar a terra e fazer novamente. Mas a questão da perda de extrato que eu tinha comentado ali era sobre a redução do extrato final que você tem na cerveja, né? Então você muda um pouco o extrato final da cerveja também. Fábio, você comentou muito sobre o impacto de beta-glucanos em ciclos de filtração, né? E também você reforçou que a gente melhorou muito isso no que se refere ao que já vem do malte. A gente está com um teor de beta-glucano bem baixo. E nesse novo cenário começam a aparecer outros compostos que antes eram secundários e que talvez tenham agora um efeito significativo em tempos de filtração, que poderia ser estilanos, pentoses, coisas desse tipo. Como que você enxerga isso, se é de fato significativo no seu ponto de vista, e se a gente poderia considerar isso também agora no próprio laudo do malte? Esse é um ponto bem interessante, porque assim, nós aqui da Agrária, a gente começou a fazer um trabalho em cima disso. Então assim, a gente não tem resultados ainda. É claro que a quantidade de chilanas, arabanas que se encontram dentro do malte, comparado com beta-glucano, é muito baixo. Nós estamos falando aí de 90%, 95% de beta-glucano para, sei lá, no máximo 5%, 10% de outras gomas. Mas é um trabalho que a gente já está trabalhando internamente e a ideia é a gente ter mais informações e entender melhor se lá no processo tanto de clarificação quanto de filtração da cerveja, se essas outras gomas também são impactos, né? Se elas acabam ocasionando impacto. Mas a gente não tem hoje esse estudo, esse acompanhamento do malte comparado com beta-glucano, que a gente tem, se for pegar desde a década de 71, a gente tem o gráfico de redução de beta-glucano. Porque normalmente o beta-glucano é o que mais impacta, né? E vamos imaginar, há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, como a quantidade era maior, com certeza a reclamação do cervejeiro dentro da cervejaria, na clarificação do mosto e cerveja, também era maior. Então era um parâmetro que realmente era acompanhado. Mas em breve a gente vai ter mais informações aí dessas outras gomas também. Ô, Fábio, tudo bem? Você comentou sobre o ácido tânico e o PVPP, essa sinergia dos dois. Pergunta a questão de sílica. Daria para usar com PVPP ou tânico, ou é separado? Tem alguma outra sinergia que consiga fazer para ajudar? A sílica você pode utilizar também, você pode utilizar junto com ácido tânico. A sílica vai atuar em cima de prolina também, tá? A ideia da sílica é a retirada também da proteína, então você pode utilizar ela separado ou você pode utilizar consorciado também com ácido tânico, não tem problema. Acho que é isso então. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham aproveitado.